Está na capa do Brasil 247 agora, um comentário do Pedro Serrano a respeito da privatização da Sabesp. Infelizmente, as privatizações só são compreendidas no momento em que o problema explode. E assim sempre foi e infelizmente assim será também. Principalmente nessa situação em que as pessoas não entenderam ainda como que um serviço, uma prestação de serviço de saneamento básico, é importante que ela esteja nas mãos do setor público, e a privatização de setores como a Sabesp é uma privatização cruel porque entrega os lucros para o setor privado e o prejuízo para o setor público. Porque quando o bicho pega, o setor público precisa resgatar o setor privado. Então, o setor privado, quando entra num negócio de privatizar uma Sabesp, ele entra sem assumir riscos, porque ele sabe que ele não vai perder nunca. Aconteceu, por exemplo, com o setor elétrico de São Paulo, todo aquele prejuízo causado na população fica por isso mesmo e pronto. E se precisar de investimentos imediatos, extraordinários, a gente tem a Prefeitura e o Estado de São Paulo para investir, porque não pode ficar sem energia elétrica. Da mesma forma, a Sabesp privatizada, ela vai mandar lucros para os seus acionistas durante muito tempo, e quando não for mais necessário o envio, quando não for mais lucrativo, porque depois de sucatear por muito tempo eles vão ter que começar a investir, aí o que acontece é o que a gente vê acontecendo sempre, que é o setor público tendo que socorrer o setor privado. Já está acontecendo inclusive na Eletrobras, e a privatização de setores estratégicos tem dificultado o governo, principalmente o governo Lula, como por exemplo a privatização do setor de refinarias de petróleo dentro do Brasil e da distribuição de combustíveis. Aqui tivemos a privatização de refinarias e a privatização da BR Distribuidora. Essas privatizações estão tirando do Lula as condições, por exemplo, de regular o preço dos combustíveis. Principalmente as refinarias, porque através das refinarias a gente poderia oferecer um combustível mais barato para pressionar o combustível das refinarias privadas a baixar o preço. Isso não acontece mais. Presente do Bolsonaro. E a Sandra diz aqui, gente, a pergunta que eu fiz para ela, e ela diz em relação ao Brasil, né, que a mala sempre será melhor para o nosso Lula. Deixa eu agradecer o Irlan Iglesias, que mandou um boa noite, e ele é membro do canal. E agora só trazendo para vocês aqui as notícias que estão no topo, e dentre elas vamos falar de algumas. Venezuela tem chance de mostrar que a democracia está consolidada, diz Amorim. A situação na Venezuela agora está apertando o coração de muita gente. A gente sabe que a situação na Venezuela ela pode repercutir em toda a América Latina. Diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos renuncia após suposto atentado contra Trump. Em resposta a Lula, Maduro esclarece, fala sobre banho de sangue e pede a críticos que tomem camomila. América Latina, Stedley diz que Maduro tem razão ao alertar para banho de sangue fascista na Venezuela. Aqui, né, o mercado ganhou a Sabesp de mão beijada. Tá aí os comentários a respeito da questão da Sabesp. O problema das privatizações é que o Brasil, normalmente, quando privatiza alguma coisa, ele privatiza por um valor muito insignificante. E isso acaba revoltando quem é contra as privatizações. Sudeste PT aciona a Advocacia Geral da União após secretário de Zema associar o governo Lula a narcopresidentes. É a lacração, né, gente? No mesmo dia em que tivemos o lacrador que desrespeitou o Zanin dentro do aeroporto, a gente tem um lacrador que é secretário do Zema fazendo uma associação do Lula a narcopresidentes. Tomara que a gente tenha resposta judicial contra isso. Tomara que o Poder Judiciário não utilize a punição somente contra os ministros do STF, né? Só quem faz coisa contra ministro do STF. Tarcísio defende entrega da Sabesp sem concorrência e com preço abaixo do valor de mercado da empresa. A Sabesp, que já era uma empresa com ações, e a empresa foi vendida por um valor menor que o valor das ações, uma coisa que é muito estranha. E aí, na economia, o problema dos gastos não é o pobre no orçamento. Privilégio dos ricos que precisam ser checados, diz Tebet. Isso porque nós temos hoje uma luta considerável contra as políticas do governo Lula, que são políticas de inclusão, especialmente nessa questão do pobre no orçamento.
E vamos lá, deixa eu agradecer mais uma vez as pessoas que estão participando. Deixa eu pedir para vocês também que enviem ajuda para o nosso canal. O Pix está aqui, 31997692494 e pix@estopa.com.br. Compartilhem com os amigos, convidem pessoas para participarem da nossa transmissão. Isso faz uma diferença muito grande, tá, gente? E vamos lá. No Brasil, as privatizações estão liberadas? Vera Lúcia, sempre que o poder público quer privatizar, ele pode privatizar. Só que tem regras, Vera Lúcia, mas estão sim liberadas. E Edna Moraes, eu acho que o Trump ganha. Maria José Souza, paulista e paulistano deram tiro no pé votando no Tarcísio retardado. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que concordar. Agora eu vou falar sobre o caso da Venezuela, porque sem dúvidas esse caso vai dar o que falar, vai ser o assunto de muitos bolsonaristas nos próximos dias, até porque parecia que o Lula tinha fugido da situação de ter que ficar apoiando Maduro, apoiando Venezuela, mas agora nós temos uma situação bem considerável, que é a Venezuela voltando a ter um pouco da proteção do Brasil nessa situação aí de eleições na Venezuela e o Maduro do banho de sangue. De qualquer forma, gente, é muito importante dizer que lá atrás o Nicolás Maduro, ele foi totalmente compartilhado pela direita como um cara que estava dizendo que se fosse derrotado teria um banho de sangue na Venezuela. No primeiro comentário que eu fiz a respeito do assunto, eu disse que não, o contexto não era aquele. O contexto do Maduro em relação à questão do banho de sangue era uma opinião no sentido de que a esquerda, que a Venezuela, se a gente tivesse uma derrota, o povo não ia aceitar a imposição dos vencedores, no sentido aí de rifar a Venezuela, e por causa dessa posição dos supostos vencedores do suposto liberalismo venezuelano alinhado com os Estados Unidos, eles poderiam ter um banho de sangue. Então o Maduro não disse, eu vou dar um banho de sangue na Venezuela se eu perder. O que ele disse foi, se eu perder e a direita implementar as políticas que eles estão prometendo, principalmente no que diz respeito à submissão aos Estados Unidos, vai ter um banho de sangue na Venezuela. Claro que a direita aproveitou esses comentários para fazer críticas ao Maduro e dizer que ele disse que daria um banho de sangue na Venezuela. Deixa eu agradecer aqui a Valéria, a Divanira e o Veroaldo, que ajudaram aqui com Pix. Quem puder ajudar com Pix, aqui 31997692494. Muito obrigado a quem está ajudando. Nesse sentido, o presidente Lula, lá no início, ele acabou se desvinculando da Venezuela. Teve aquele pronunciamento do Lula, trazendo exatamente esse ponto relacionado ao banho de sangue. E agora não, agora nós já temos novo posicionamento do presidente Lula, que volta ao seu compromisso de acompanhar as eleições na Venezuela, porque tinha sido exatamente o presidente Lula que tinha endossado a Venezuela com o resto do mundo. A proposta do Lula foi, deixem que as eleições aconteçam na Venezuela e eu prometo para vocês que vai ter democracia e que o Maduro vai aceitar tudo direitinho. Com essa promessa, o mundo acabou considerando aí a possibilidade de brigar contra o embargo dos Estados Unidos à Venezuela, e nós tivemos inclusive essa possibilidade de endosso do governo Maduro. É muito importante dizer, gente, que esse endosso ao governo Maduro aconteceu principalmente porque os Estados Unidos chegaram à conclusão que era preciso ter um ponto de equilíbrio entre os interesses da Venezuela, os interesses dos Estados Unidos, e junto com os Estados Unidos nós tivemos aí a Venezuela chegando à conclusão que, no lugar de continuar batendo de frente com todo esse problema relacionado aí aos embargos dos Estados Unidos, faria mais sentido ceder um pouco às pressões dos Estados Unidos. Nesse ponto de equilíbrio, o Lula entrou como sendo o cara que ia fazer um marketing ao redor do mundo, que a Venezuela deixaria de ser uma ditadura para ser uma democracia, a partir dessa ideia de que agora na Venezuela as eleições seriam limpas. Como se as eleições anteriores não fossem limpas. Vamos admitir que a gente não tinha eleições limpas na Venezuela antes de tudo isso, mas agora, a partir de agora, teremos eleições limpas. Então, eu trouxe a seguinte visão. Estados Unidos e Venezuela e Maduro entraram num acordo a respeito da questão do petróleo, e agora a tendência natural é que eles
liberem a visão de que os Estados Unidos que a Venezuela passou a ser uma democracia. Só que de uma hora para outra, o opositor do Maduro está crescendo muito nas pesquisas lá na Venezuela. E com esse opositor do Maduro crescendo, né, o cordão de forças mudou, porque apesar dos Estados Unidos terem fechado um acordo com o Maduro para reestabelecer as relações, acabar com esse papo de que é ditadura, apesar de tudo isso, melhor do mundo para os Estados Unidos é ganhar dentro da Venezuela, que a oposição ao Maduro vença. E nesse momento em que a oposição ao Maduro começou a ultrapassar o Maduro, deu um caos total. Aí o Maduro faz seus pronunciamentos e o Brasil chegou a dizer que não enviaria ninguém para a Venezuela para checar as eleições. O resto do mundo já começou a trazer a história do ditador novamente, ver essa questão do banho de sangue. Essa questão do banho de sangue causou um problema danado. Só que agora, depois do Lula ter se manifestado no sentido de estar assustado em relação ao banho de sangue, parecia que o Lula não ia mais se envolver na questão da Venezuela, volta tudo, o Brasil de novo, responsável como curador da Venezuela. O presidente Lula agora precisa tomar conta do Nicolás Maduro, para o Nicolás Maduro não fazer coisa errada. O Lula volta a ser a garantia para o mundo de que o Maduro vai fazer tudo certinho. Aí nós temos aqui, ó, Lula anuncia que Celso Amorim será enviado à Venezuela para acompanhar a eleição presidencial. Lula defende respeito aos acordos de Barbados, documento que garante a plena participação da oposição no pleito, além de resultados reconhecidos por todos. Claro que o reconhecimento do resultado normalmente é só pelo vitorioso. Principalmente na Venezuela, onde há esse conflito, né? Venezuela tem chance de mostrar que a democracia está consolidada, diz Amorim. É uma coisa bem bizarra, né? Se o Maduro quer crescimento na Venezuela, ele precisa respeitar o processo democrático, diz Lula. A gente sabe que, na realidade, o Maduro quer crescimento na Venezuela, sim, mas ele quer o crescimento na Venezuela com ele presidente, porque existe, além de admitirmos que o Maduro é melhor para a Unasul, a tão sonhada, do Celso Amorim, inclusive, a tão sonhada união de países, né, de nações do Sul, para a gente fazer uma coisa semelhante à União Europeia, só que aqui no Sul. Para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha um número considerável de nações do Sul que não estejam alinhadas aos Estados Unidos. Por exemplo, a vitória do Milei tirou a possibilidade de a gente ter uma Unasul com a Argentina. Mas, em contrapartida, a Bolívia entrou agora no Mercosul e por esse motivo a gente perde de um lado, ganha do outro, mas a Venezuela, com suas reservas de petróleo saindo da possibilidade da Unasul e caindo nas garras dos Estados Unidos, vai ser um prejuízo considerável para o povo brasileiro, para a ideia da Unasul, mas a continuidade do embargo dos Estados Unidos contra a Venezuela é cruel em relação ao povo venezuelano. Então, se fosse realmente da intenção do Brasil manter a Venezuela fora desse esquema aí de eixo dos Estados Unidos, vamos pensar nas potências que teriam condições de fazer isso, tá, gente? Por exemplo, o Brasil teria condições de ter socorrido a Venezuela por causa do embargo dos Estados Unidos, não fez. A Rússia teria condições, não fez. A China teria condições, não fez. Então a tendência é que agora a Venezuela enfrente essas eleições. Há um risco muito grande, sim, do Maduro perder, e se o Maduro perder, a Venezuela vai cair nas mãos dos Estados Unidos, vai ferrar muito com as intenções do Brasil de ter uma união de países sul-americanos. E teremos uma exploração de petróleo na Venezuela que será em tempo recorde, vai jogar o petróleo, o preço do petróleo para baixo no resto do mundo, mas em contrapartida o povo venezuelano vai viver uma situação muito semelhante ao povo nigeriano, vai virar uma colônia de exploração de petróleo e pronto. Então não dá para olhar e pensar que a coisa vai ficar boa, mas a situação está muito indefinida. E agora, se a gente tiver eleições que sejam vistas pelo resto do mundo como eleições limpas, a gente tem condições talvez do Maduro deixar de ser embargado. Melhor com o Maduro para a Unasul, para o resto da América do Sul. Mas se o Maduro não vencer e se o Maduro continuar através de algum tipo de pressão contra a vitória do oponente, ou então nas eleições não forem reconhecidas, continua o embargo, continua essa palhaçada, e aí nós teremos que ter um posicionamento dos países que são contra o imperialismo americano para socorrer a Venezuela, porque ficar de fora batendo palmas para o Maduro, mas deixando o povo venezuelano morrer de fome é muita hipocrisia. Muito obrigado, Márcio, que mandou um Pix. Eu queria pedir para quem puder ajudar com o Pix, está aqui. 31997692494. Dando sequência aqui,
Edmundo Gonzalez agradece apoio de Lula ao processo eleitoral venezuelano. O opositor é o principal rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de domingo. Então, fogo pegando nesse momento. Em resposta a Lula, Maduro esclarece e fala sobre banho de sangue e pede a críticos que tomem camomila. Eu não menti, apenas fiz uma reflexão, disse o presidente da Venezuela a respeito da polêmica declaração. Foi polemizada, porque, olha, desde o início, para mim, a declaração estava muito clara, gente. Ela foi polemizada para fazer confusão. O presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou nessa terça-feira que sua declaração sobre um banho de sangue, se ele perder as eleições de 28 de julho, foi apenas uma reflexão e recomendou que quem se assustou com isso tome uma camomila, né, um chá de camomila. Ele respondeu dessa forma às críticas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que expressou preocupação com a declaração e destacou a importância de respeitar o processo democrático. Abre aspas, eu não menti, eu fiz uma reflexão. Quem se assustou, que tome uma camomila, porque esse povo da Venezuela está calejado e já sabe do que estou falando. E na Venezuela vai triunfar a paz, o poder popular, a união cívico-militar policial perfeita. E aqui não vem Javier Milei, disse o mandatário em um ato de campanha transmitido pelo canal VTV. Bom, e é esse o medo, tá, gente? Porque a grande realidade é que se um Javier Milei tomar a Venezuela, o prejuízo é de toda a América Latina, porque mais distantes estaremos de uma integração. Essa análise sobre a Venezuela, essa análise do Léo sobre a Venezuela, eu discordo veementemente. Manda uma análise aí que eu vou ler também, tá, Vinícius Akimar? Porque suas análises são sempre formidáveis. Então manda uma análise que eu faço muita questão de ter um ponto, né, digamos que um ponto de reflexão diferente desse ponto que eu estou trazendo aqui. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a vitória da direita, não da direita, né, mas a vitória de um capacho dos Estados Unidos na Venezuela vai atrapalhar demais o crescimento da América Latina. Vamos lá, PT aciona a Advocacia Geral da União após secretário de Zema associar governo Lula a narcopresidentes. A gente tem hoje um governo federal que é amigo de narcopresidentes, afirmou o secretário de Justiça de Minas Gerais. Essa brincadeira de ficar se alinhando ao discurso majoritário dos Estados Unidos, fazendo críticas aos presidentes de outras nações como narcopresidentes, é uma técnica utilizada depois que o argumento contra o comunismo caiu. O Muniz Bandeira explica no livro dele de uma forma fenomenal que os Estados Unidos sempre usaram argumentos poderosíssimos para atacar os seus adversários. Eu queria contar para vocês, gente, como que essa estratégia de fazer histórias a respeito do adversário é uma coisa que conquista gado há muito tempo. Mas antes, deixa eu pedir curtida e boa noite para a gente aumentar o alcance. Deixa eu achar para vocês aqui a história do Conde Drácula. Conde Drácula. O Drácula, tá aqui, é um personagem fictício que dá título ao romance gótico. Então, não é o Drácula, é o nome que eles escolheram realmente pro cara, que é o Vladimir Polanski. Quem assistiu Vamp deve lembrar de Vladimir Polanski. Esse Vladimir Polanski, é o Conde Vladimir Polanski, é uma forma, e o Conde Drácula são fórmulas criadas pela mídia da Inglaterra para fazer uma guerra psicológica contra a Romênia. Naquela época, a Inglaterra precisava criar um mega fake news. Não dava para falar só de comunismo, né? Eles precisavam criar uma história contra os regentes, né? Contra as pessoas que estavam dirigindo os países que eram inimigos e que não eram alinhados à Inglaterra. Então, naquela época, eles criaram uma história de um vampiro que sugava sangue das meninas jovens para despertar muito ódio do povo inglês, para o povo inglês bater palma para as guerras contra
por exemplo, a Romênia. Então, o que a gente vive hoje a respeito do próprio Maduro, a respeito de todos os governantes que são contra os Estados Unidos, essa questão de narcotraficantes, o Muniz Bandeira conta uma história a respeito de como os Estados Unidos foram aos poucos adaptando a narrativa. Uma narrativa que antes ela era uma narrativa de que os países iriam se associar ao comunismo e destruir a América Latina através do comunismo. Essa narrativa foi adaptada para uma situação em que o Brasil precisava ser governado pelos Estados Unidos para não virar comunista, e depois foi para uma ideia de que tudo que eles fazem na América Latina, todas as guerras que eles promovem na América Latina, todos os presidentes que eles derrubam na América Latina seriam narcotraficantes, seriam governos narcopresidentes. Essa retórica é a retórica para demonizar antes, para depois matar, que é o que Israel está fazendo hoje, por exemplo, em relação à Palestina, que Israel nunca matou um inocente na Palestina, só estão matando terroristas do Hamas. Da mesma forma que a OTAN, via Ucrânia, está guerreando com a Rússia e aí transforma um Putin naquele ser sanguinário, naquele ser endemonizado. Essa é a história, né, que eles precisam criar. Então, aqui fica brincando com essa coisa de narcopresidentes, é uma coisa que gera um problema nas relações internacionais brasileiras, lembrando que o Brasil teria condições de ser o país que teria todos os benefícios como a União das Nações na América do Sul. Esse Brasil que teria muitos benefícios com uma Unasul e controlaria de forma indireta a Venezuela, ele acaba perdendo, porque no lugar do Brasil ser o país a controlar a América Latina inteira, o entregar dessas nações nas mãos dos Estados Unidos faz com que o Brasil perca essa oportunidade de controlar e, mais uma vez, a coisa ficaria aí extremamente bizarra, com os Estados Unidos atrapalhando o desenvolvimento aqui da América Latina. Esse babaca, ele precisa ser... Esse tipo de política, gente, essa política de ficar apontando para o governo federal brasileiro, um secretário de Estado, apontar para o governo federal brasileiro e falar que o governo federal está associado a narcopresidentes, é uma política que não pode ser entendida como liberdade de expressão. Essa é uma política muito bizarra que deveria ser respeitada. O modelo, que não tem nada a ver com o Brasil, mas só para dar um exemplo para vocês, o modelo de governo utilizado no Reino Unido, que não é um modelo como no Brasil. No Brasil nós temos a República Federativa. No federalismo, nós temos a possibilidade que o prefeito seja inimigo do governador e que os dois sejam inimigos do presidente. No modelo unificado, a coisa é muito mais perfeita. Nós temos um alinhamento entre presidente, governadores e prefeitos, não nesses nomes, né, porque o modelo unificado não funciona dessa forma. Então, o partido que governa é o partido que vai ter a pessoa governando a cidade, a pessoa governando o estado, a pessoa governando o país. Isso acaba com essa possibilidade de fogo interno. Se pensarmos que somos todos brasileiros, a gente tem um constante fogo amigo entre todos os participantes, né, do governo, porque o governo estadual é inimigo do governo federal, então tem que trabalhar com críticas, e essas críticas vão inevitavelmente para calúnia e para a utilização de fake news. O Diogo Gesser fala, acho que era o Ney LaTorraca. Ney LaTorraca era o ator, a história foi baseada nessa questão do Vladimir Polanski, que eles criaram lá atrás a história de que ele seria o sanguinário, vampiro sanguinário, etc. Pesquisa aponta que Kamala Harris assumiu a liderança na corrida pela Casa Branca. Pesquisa Reuters Ipsos aponta que Kamala Harris possui 44% das intenções de voto, ante 42% de Donald Trump. A diferença está dentro da margem de erro. Olha, gente, o que acontece na prática é um empate técnico. Nós já temos uma tendência muito grande. Lembrando, todo mundo sabe meu posicionamento aqui contra as guerras. O ponto fraco, o ponto negativo da Kamala Harris é porque ela é do partido que faz guerras. O ponto realmente negativo do Donald Trump é que ele é o candidato que ataca os imigrantes e nós somos latinos, né? Para o Donald Trump nós somos porcos. Então é preciso dizer que os dois, eles possuem pontos negativos consideráveis contra os brasileiros, contra os latinos, mas
a Kamala Harris no sentido de desconsiderar os latinos como seres humanos e poder jogar bomba, o Trump desconsiderar os latinos como seres humanos e não deixar entrar nos Estados Unidos. Nenhum dos dois é bonzinho. Só trazendo aqui, só para repercutir como estão as eleições nos Estados Unidos. Muito obrigado, Maria, que mandou aqui um Pix para ajudar. Vinícius, pode mandar a história, mesmo que seja complexa, porque vale a pena aprofundar. Principalmente se você tiver informação para ajudar, né? Porque todas as vezes você traz informações interessantíssimas que acabam enriquecendo a live, então pode trazer, que vale a pena com certeza, ainda que seja um assunto, né, grande. A gente vai levando aqui. Mais de 250. Deixa eu trazer primeiro a notícia do que aconteceu, né? Porque não pode, gente, não pode ter manifestação contra a guerra. Os Estados Unidos estão apoiando a guerra na Palestina, mas mesmo com os Estados Unidos apoiando a guerra contra o povo da Palestina, qualquer manifestação das pessoas dentro dos Estados Unidos que seja contra a guerra da Palestina, ela é reprimida com prisões e pancadaria. Se fossem manifestações pela morte do povo palestino, elas seriam recebidas com abraço. Mas como são manifestações contra a guerra, os participantes são presos. Então até aqui, judeus, eu nem vou dizer que são de esquerda, porque esses judeus não disseram que são de esquerda, são judeus contra a guerra. Judeus contra a guerra fazem ato no prédio do Congresso norte-americano contra o genocídio cometido por Netanyahu. Participantes do ato repudiam o envio de armas dos Estados Unidos para Israel. Então a crítica que está acontecendo aqui, olha que coisa interessante. Só para vocês entenderem como a gente está totalmente fora daquilo que seria a sintonia real entre direita e esquerda. Essas pessoas que são ditas pelo 247 como judeus de esquerda, que estão fazendo protestos nos Estados Unidos, as pessoas de esquerda que estão fazendo protestos nos Estados Unidos contra o envio de armas dos Estados Unidos para Israel, elas estão recebendo nesse momento o apoio do Donald Trump. É de travar a cabeça, mas é o seguinte, as pessoas de esquerda nos Estados Unidos estão fazendo protesto contra as guerras, contra o envio de armas, contra a OTAN, levar armas para a OTAN. Quem nos Estados Unidos que está prometendo acabar com as guerras e diminuir as armas, diminuir o investimento na OTAN, é o Donald Trump, que seria o cara da direita. Então, como nos Estados Unidos os judeus não se manifestam como sendo judeus de esquerda, aqui no Brasil, quando a gente tem as pessoas... É até interessante para vocês entenderem como é uma coisa complexa. Todas as vezes, isso acontece há muito tempo, tá, gente? Todas as vezes que uma pessoa de fora do Brasil faz alguma coisa que a esquerda no Brasil concorda, essas pessoas são enquadradas dentro da esquerda. Então, como a esquerda do Brasil é contra as guerras, e os judeus que não se disseram de esquerda, eles simplesmente estavam fazendo a manifestação contra a guerra. Como esses judeus lá nos Estados Unidos estavam fazendo uma manifestação contra a guerra na Palestina, e nós aqui da esquerda somos contra a guerra, o Brasil 247 deu a notícia como sendo judeus de esquerda. Mas, no entanto, dentro dos Estados Unidos, o candidato que está lutando contra as guerras e prometendo diminuir os investimentos e parar de mandar armas é o Trump. Apesar de que ele está de papinho com Netanyahu, o discurso contra a guerra sempre foi o discurso. Nos Estados Unidos, os discursos contra a guerra são da direita. Olha como é que é de trancar completamente a cabeça. Judeus de esquerda fazem ato no prédio do Congresso. E aí, o que acontece? Né? Os judeus de esquerda que fizeram ato. Aí, o que o governo Biden faz? Está aqui, ó. Trazer para vocês. Mais de 250 manifestantes são presos durante protesto contra genocídio em Gaza, no prédio do Congresso norte-americano. Participantes do ato cobraram um cessar-fogo com o objetivo de paralisar o massacre que deixou 40 mil palestinos mortos na faixa de Gaza. E aí, olha que loucura, né? Esses judeus, essas pessoas que fizeram as manifestações e foram presas pelo governo dos Estados Unidos, que seria hoje o governo que nós acreditamos que seria de esquerda, o governo Biden, elas foram presas, olha como trava a mente. Essas pessoas seriam manifestantes de esquerda, de acordo com a leitura do 247. Elas estão manifestando na esquerda contra uma guerra que é financiada pelo governo de esquerda dos Estados Unidos.
Então já dá para ver que o Biden não é de esquerda. Se essas pessoas são de esquerda, quem está discutindo nesse momento para fazer aí o fim, né, dessa loucura de guerra, quem está falando que não vale a pena continuar com guerras é o Trump, que é de direita. Então olha como é que isso trava a mente, como é que causa uma loucura total. Vamos ver, né? Vamos trazer aqui participantes do ato cobraram cessar-fogo. Isso mostra que realmente a coisa está muito louca. E nos Estados Unidos, a Kamala Harris, ela está na liderança. Lembrando, gente, que nos Estados Unidos quem vence não é quem tem mais votos, mas é quem tem populares, mas quem tem mais votos dos delegados. E isso aí vai deixando as pessoas cada vez mais preocupadas. Falar um pouquinho da economia brasileira, porque a economia brasileira tem melhorado e tem melhorado consideravelmente. Mas antes, deixa eu agradecer o Emerson, que mandou um Pix, e dizer para vocês que o Pix 31997692494 é onde você ajuda o crescimento do canal. Então, né, vamos lá. E o Vinícius está trazendo aqui uma informação a respeito da questão da Venezuela. Ele diz: o povo venezuelano não tem medo de enfrentar o imperialismo, seja por qual for. Uma verdadeira aula para nós aqui no Brasil. O problema, Vinícius, é que enquanto lá na Venezuela o povo venezuelano sabe o que é imperialismo, enfrenta o imperialismo, aqui no Brasil nós temos a metade da população pedindo o imperialismo e dizendo que nós precisamos ser controlados pelos Estados Unidos porque é um primo rico muito mais capacitado a nos controlar do que nós mesmos. Então nem seria aula deles, não. A gente tinha que dar um purge na metade da população brasileira, mas não pode, né? E aí, né, no conflito que está acontecendo na questão ucraniana, a Rússia promete ação legal contra essa transferência aí de juros de ativos congelados. Tais ações de ladrões não podem permanecer sem reciprocidade, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Esse aí não teve nem Vladimir e não teve, mas termina com Ov, né? Que a aposta que eu fiz outro dia aqui. Terminou com Ov, pode saber que é daquela região ali. Não, e tem Ski também, é Vladimir Polamsky. O Kremlin classificou novamente como roubo o plano da União Europeia de usar os juros obtidos com ativos russos congelados para financiar ajuda militar à Ucrânia, afirmando que tomará medidas legais contra qualquer pessoa envolvida na decisão. O chefe da política externa do bloco, Joseph Borrell, olha só, é parente do Samuel Borrell, disse que na segunda-feira, dia 22, a primeira parcela da assistência militar para a Ucrânia, retirada dos lucros obtidos com ativos russos, é de 1,3 bilhões de euros, seria paga no início de agosto. Olha, gente, é uma coisa bem bizarra o que está acontecendo, né? Que é mais ou menos assim, está muito semelhante a como começou a Segunda Guerra Mundial, que um bloco decidiu entrar na guerra da Ucrânia. O bloco da União Europeia decidiu tomar um posicionamento na guerra da Ucrânia em favor da Ucrânia. Então, já existe uma guerra mundial. Se nós temos a Europa, União Europeia, mais Estados Unidos em guerra com a Ucrânia, já é uma guerra mundial. E nessa situação de guerra mundial que a gente está vivendo hoje, a gente só está faltando mesmo o confronto armado. E olha que coisa louca. A União Europeia, ela congelou os ativos, congelou o patrimônio da Rússia, que está na União Europeia, e está usando os juros do patrimônio da Rússia para financiar o inimigo da Rússia. Então, pode ser que de uma hora para outra, é claro que o cara tem que ser muito sangue frio para não mandar bomba nuclear numa hora dessa, né? Porque, pensa bem, a Rússia está ali do lado da União Europeia, e por mais que a gente saiba que a gente vai ter um ataque recíproco, é uma coisa bem bizarra, essa atitude aí
de simplesmente bloquear os ativos da Rússia. Isso é guerra, já temos uma guerra mundial. Laura Brito pergunta, cadê a Luísa? A Luísa tá lá em cima, hoje a gente estava vendo Karate Kid, foi a coisa mais engraçada, é a Luísa vendo Karate Kid, né? Porque tem umas cenas, a Luísa sabe distinguir muito bem o mundo real do mundo imaginário, mas no momento lá em que o filho do Smith, eu nem sei o nome dele no filme, não, que é Kung Fu Kid, inclusive, no momento em que ele toma o primeiro couro, ela ficou revoltada, não queria ver o filme mais e tal, mas depois que o filme acabou, ela falou emocionada que é o melhor filme que ela já viu na vida. E eu gosto muito, principalmente que agora ela tá muito indisciplinada para fazer as coisas, não é de fazer bagunça não, mas tudo que ela começa a fazer, ela tem aquele pouquinho ali de preguiça, e ela do nada falou comigo que queria aprender Kung Fu. Aí eu fui e mostrei para ela os primeiros movimentos do Kung Fu, ela ficou com aquela preguiça, né? Porque a base é assim, Luísa, faz assim, aí fazia um pouquinho, desistia. Pensei, vou colocar Kung Fu Kid, que é a nova versão do Karate Kid, para ela ver que a coisa não é fácil. Aí depois ela saiu, assim, realmente emocionada do filme, que realmente é um filme fantástico. E em falar em Luísa, eu queria dizer para vocês que hoje é o último dia de férias. Infelizmente, passa muito rápido, né? Eu tenho que levar a Luísa amanhã, então eu vou pedir para vocês uma licencinha, eu vou terminar um pouco mais cedo e depois a gente, né, amanhã eu vou tentar fazer a live, não sei se eu vou conseguir, que amanhã é o dia de levar a Luísa, mas foram férias divertidas, foi um momento muito feliz. E eu agradeço a todos vocês pelas participações hoje, peço licença para sair um pouquinho mais cedo e volto amanhã, com certeza. Mesmo que eu tenha que fazer da estrada com uma transmissão ali, né? Uma transmissãozinha mais simples. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Valeu.